Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, estamos fazendo uma pergunta. Seu coração é de cristal? Imagino que imediatamente a resposta é não, de jeito nenhum. Mas na verdade essas coisas só se mostram nos momentos estratégicos, não? Vamos fazer a oração do agradecimento a Deus e vamos então continuar com este assunto que é muito profundo, mas é uma realidade. Há pessoas que dizem, não, eu me considero uma pessoa muito forte. Até que ponto se suporta coisas que realmente ferem, que machucam? Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, estamos em Tua presença de todo o nosso coração. Primeiramente, Senhor, nos aproximamos de Ti para agradecer. Graças damos, Senhor, pelo dom da vida, pois é do Senhor. Graças damos, Senhor, pelo dom da fé, porque o Senhor nos dá, Pai, as condições necessárias para que possamos desenvolvê-la, Senhor. Mas o justo viverá da fé, diz o Senhor. Pai, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Agradecemos pelos cuidados, pelas provisões, pelo dia, pela noite. Agradecemos sim, Senhor, pois cremos em tudo quanto está escrito. E damos graças, Pai, acima de tudo pelo Calvário, o preço tão alto, o mais alto que o Senhor podia pagar. O preço da nossa redenção, a vida do Teu único Filho. Senhor, quem pagaria tanto pela vida humana? O Senhor que criou o ser humano. E como o Senhor diz, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós agradecemos. Agradecemos sim, Senhor, pois cremos em tudo o quanto o Senhor nos diz. E agradecemos, Pai, pela Tua mão poderosa que nos sustenta, pela Tua sombra, Senhor, que nos refresca, pelos Teus cuidados, pois o Senhor é uma rocha eterna. Pai, nós agradecemos e pedimos desde agora, fale ao coração de cada um. O Senhor e só o Senhor verdadeiramente enxuga as lágrimas. O Senhor e só o Senhor tem o poder para dar a vida eterna e os cuidados de que se precisa nesta terra. Nosso Deus, agradecemos pela Tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. E então, iniciando este novo ano, ainda na primeira semana, hoje já o primeiro final de semana de 2019, você que nos ouve pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Palavra de Deus, palavra viva, oração da fé. Temos louvores, a bênção, a oração que fazemos e a bênção sobre os aniversariantes. Deus abençoe você e sua vida. Bênçãos para a sua família. Mas o nosso assunto é esse, uma pergunta. O seu coração é de cristal? Bom, dificilmente alguém assume algo como isto que estamos falando. Mas a verdade as coisas se mostram de acordo com os momentos. Há pessoas que dizem, não, eu sou forte, podem falar de mim à vontade, que eu não esquento, não dou atenção e tal, não revido. Mas há pessoas que basta assim um ar de desprezo de alguém bem próximo, alguém da família, que o dia já fecha. Mas há casos piores. Há pessoas que têm a alma ferida, isso anos e anos e anos ininterruptamente. São erros graves, isso é sério, isso mexe com tudo, porque
O Senhor Deus que do coração, Ele diz que do coração procedem as saídas, as soluções da vida. O Espírito de Deus quer uma comunhão íntima com aqueles que creem que são dele, que aceitam a sua palavra. E muitas vezes dizemos, não, eu sou sensível a Deus, eu escuto a Deus. Mas, além dos mandamentos, há muitos conselhos nas Escrituras. E é preciso atentar para esses conselhos, porque Deus só quer o bem do seu povo. Quando o coração se fere com facilidade, isso é um atraso de vida. Isso pode trazer muitas perturbações. Olha, uma realidade. Há uma parte também em Provérbios que o Senhor Deus diz que a tristeza no coração, ela pode secar os ossos. Ossos significam ali estrutura de vida. Uma pessoa pode ter o prazer de trabalhar, mas diante de adversidades ou de afrontas, a pessoa pode desanimar. E algumas, pior ainda, ouvindo ofensas ou recebendo desprezo, perdem as forças para lutar. O Davi está sendo nosso exemplo estes dias, esta semana, porque ele viveu por muito tempo cercado de inimigos. Mas ele não se deixou arrastar pelo que o oprimia, apertava, pelo que estava à sua volta. Davi orava, ele era um homem de oração. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, queridos, olha, às quartas-feiras nós temos escola bíblica. Eu digo que são 2 dias básicos, importantíssimos. Todo dia é importante, cada dia é importantíssimo, cada dia. Mas nós temos os dias dos cultos necessários à nossa vida espiritual, que rege toda a nossa vida. O domingo é o dia do Senhor, domingo é dia de ação de graças. A fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo. A quarta-feira é o dia da escola bíblica, é o dia da busca do Espírito Santo. É o dia em que nós nos renovamos espiritualmente para podermos então interceder pelas outras pessoas, como pela família. Às vezes a pessoa ora tanto pelos outros, mas não busca revestimento. E diante de uma afronta, muitos caem, desanimam, retrocedem, entristecem. E olha, a vida espiritual vai reger toda a história de vida. Toda uma vida será regida pela vida espiritual. Luz ou trevas. Espírito de fortalecimento, de fortaleza e a fraqueza humana. Chega um momento que nós temos que tomar uma decisão séria na vida. Eu quero Deus, então eu vou mergulhar nos braços de Deus, eu vou para a palavra de Deus. Chega de viver nas incertezas, na insegurança, nos medos, nos pavores. Chega disso. Chega. Então, o salmista Davi foi um grande exemplo de quem viveu cercado de inimigos. E ele não desejava mal para os seus inimigos. Na verdade, como aconteceu com Daniel, e falamos disso esta semana, o Davi foi muito alvo de raiva por inveja. O que ele tinha de comunhão com Deus, muita gente queria ter e não tinha. O Daniel, ele conseguiu agradar o rei da Babilônia sem se contaminar com os banquetes da Babilônia. Ou seja, sem abandonar a Deus, ao contrário. Diz a palavra de Deus que mesmo Daniel sabendo que havia um grupo contra ele, uma trama violenta contra ele, ele não parava de orar a Deus. Queridos, com Deus a vitória é certa, amigos. Jesus nunca perdeu uma batalha. Jesus nunca perdeu. Então vamos a essa realidade. Então eu tenho aqui a Bíblia, como nós estamos vendo esses dias,
O salmista Davi, no Salmo 64, ele começa esse salmo dizendo: ouve, ó Deus, a minha voz. Ele diz: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha alma, livra a minha vida. Ele diz: livra a minha vida do horror do inimigo. Do horror do inimigo. O inimigo estava com horror de Davi. Inveja, raiva e tantas outras coisas que podem ser somadas a isso. Aí Davi disse: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Você vê que Davi, ele não fugia das situações numa fuga física. Ele buscava refúgio em Deus. Ele sabia que o Espírito de Deus poderia guardá-lo, protegê-lo e impedir os seus inimigos de tocarem nele. Sabe como se chama isso? Fé. Literalmente, fé. Fé é aquela certeza que vem ao coração e que nos é dada pela palavra de Deus. Ou seja, se eu creio no que Deus me fala, então eu vou ter as atenções de Deus. Queridos, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Aí então ele diz. Aí vem no versículo 3, essa parte aqui é muito séria. Os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Palavras ruins eram lançadas sobre Davi. Eles falavam coisas horrendas dele. Eram ameaças. Mas o Davi não se deixou arrastar por isso. Há pessoas que, se escutarem uma pequena ofensa, logo dão atenção. Se a ofensa for grave, logo querem revidar. Não. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, queridos, não é difícil, mas não desça. Quando você é ofendido e você de imediato refuta, você dá atenção ao ponto de se aborrecer, de entristecer, de perder o sono, você deu atenção, você desceu. Faça isso. Então Davi, ele dá aqui um exemplo do meio em que ele viveu, os momentos vividos por ele, em que inimigos queriam devorá-lo, queriam acabar com a sua vida, queriam que ele afundasse, queriam que ele fosse destruído. Olha, queridos, é uma realidade. São poucas pessoas que têm um amor ao próximo e a dignidade de torcer pelo sucesso do seu próximo. Claro que há. Há pais que dão a vida para os filhos serem vencedores. Há filhos que amam seus pais e os querem bem, querem vê-los bem. Mas, lamentavelmente, este ano que passou, 2018, o Rio de Janeiro contemplou um cenário de horror. Filhos matando pais. Pais acabando com filhos. Foi terrível. Foi terrível demais. Então é preciso saber guardar o coração. O coração é a nossa verdadeira pessoa, é o nosso eu interior que sente, que amarga, que chora, que sofre. Então é preciso fazer com que o coração seja forte. Você não pode dar atenção a tudo que falam a teu respeito. Tem que aprender a filtrar isso. Tem de aprender como Jesus. Olha, antes de Jesus ser preso para ser entregue e ser morto, antes de Jesus de Judas entregar Jesus,
E o Senhor Jesus já sabia que tudo aquilo ia acontecer. O Senhor Jesus avisou os apóstolos. E Jesus sabia que Judas o trairia. Jesus sabia que era Judas. No entanto, Jesus não tomou providência nenhuma contra ele. Por quê? Jesus veio cumprir o plano de Deus. É diferente da gente. O Davi, ele buscou a proteção de Deus. Ele buscou o socorro em Deus. Então, nessa outra parte, ele diz aqui, ó, os quais afiaram a língua como espada, como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo, olha, pessoas são tão tomadas pelo seu eu, são tão avessas ao que é reto, o que é correto, que elas pouco se importam com o que estão fazendo, contanto que destruam outras pessoas. Queridos, de pessoas sendo usadas como ferramentas do diabo, em todo lugar tem. Mas os olhos de Deus estão sobre o coração, sobre cada um que o busca. De Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem. Então a pergunta está aí. O seu coração é de cristal? Bem, a partir do momento que prestamos atenção em todos os sons à nossa volta, corremos esse risco. E muitas vezes os sons não são agradáveis. Muitas vezes não são nada bons. Outras vezes são completamente desfavoráveis e até agressivos. E aí? Então Jesus, a palavra, nos ensina a guardar o coração. Vamos lá, olha para Jesus, olha para a palavra de Deus, olha para frente. Vamos lá, desperta. Desperta-se uma vida de oração. Queridos, domingo é o dia do Senhor. Domingo temos reuniões especiais, começamos antes das 7. Antes das 7 horas, temos uma consagração, mas podemos dizer que 10 para as 7 o culto começa oficialmente e depois, antes das 10, faltando 10 minutos para as 10 horas, iniciamos a nossa segunda reunião. Queridos, orem comigo, vamos orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, o Senhor que conhece cada coração, sabe tudo, e tem todo o poder nas mãos, e está em todos os lugares. Eu peço, Senhor, neste momento, a manifestação do Teu poder. Que a Tua virtude, Senhor, chegue a cada um agora. O Senhor enxuga as lágrimas, que o Senhor fortaleça cada coração. Senhor, alguém, Senhor, que trouxe, Pai, do ano de 2018 para este ano, Senhor, lembranças fortes de passado, que precisa se libertar, que o Senhor conceda a paz, que o Senhor dê, Pai, agora a força, que o poder do Teu Santo Espírito seja derramado. Senhor, alguém que tem vindo estes dias, Senhor, estes primeiros dias do novo ano, Senhor, com muitos sintomas, com perturbações, o poder de Deus opere em cada um, no espírito, na alma, no corpo. Toma os caminhos de cada um. Vem com a Tua bênção. Jesus, no Teu nome. Toca essa vida, Senhor. Arranca essas dores. Senhor, opera, Pai, para que haja um sono tranquilo,
Conceda, Senhor, da tua unção, da tua virtude. Tome pelas tuas mãos poderosas, desfazendo toda obra maligna, toda e qualquer obra do mal. Seja desfeita, destruída, arrancada, pela autoridade do teu nome, o poder do nome de Jesus. Pai, sabemos o quanto o Senhor ama a criação, o quanto o Senhor ama, Pai, o que criou. Vem com a tua bênção. Toma cada pequenino, toma as crianças, toma, Senhor, essa casa, toma essa empresa, esse negócio. Ah, Senhor, vem, abra a porta de emprego, tome a carteira de trabalho, vem com a tua bênção. Pai, domingo estaremos aqui, estaremos, Senhor Deus, diante do Senhor em tua casa, para louvor da tua glória e com a tua bênção. Domingo, Senhor, é o dia de ação de graças e que o Senhor abençoe desde agora. Dirige os passos de cada um, conceda abundância de paz, cerca dos teus cuidados. E nós agradecemos, Jesus, muito obrigado. Amém e amém. E graças a Deus. Bem, esta semana, então, olha, primeira semana de 2019, como vai o teu coração? Lembra? O Espírito Santo diz que do coração procedem as saídas da vida. Ou seja, o Espírito de Deus quer falar ao teu coração, te tomar pelas mãos. Queridos, domingo é dia de ação de graça. Domingo é o primeiro dia da semana, devemos iniciar uma semana na presença do Deus Altíssimo. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.